Brasil, né? Então, A gente estava, quando a gente veio falar com você, a gente estava pensando nas perguntas que a gente ia fazer. Uma das que a gente ia perguntar é justamente isso, como é trabalhar de novo com a filha da Miriam Mirá, porque ela era uma figura simbólica assim, do grupo, né? Que levou muito a imagem do grupo, principalmente depois do festival lá né? Virou um pouco a imagem do grupo. Assim, ela é uma delícia, cara. Ela é muito legal, pessoa muito, muito gostosa e tal, assim. É o que eu falo, a gente gostaria de trabalhar mais, cara, porque é gostoso estar com o grupo, tudo assim. Fica todo mundo junto, um período de ensaio e de vivência também. Né? E foi engraçado assim, que uma época a gente foi tocar em São Luís do Parintins e a Miriam que ensaiou os vocais com a gente, assim, né? Então ela vindo pro Tarancon trouxe assim mais a Miriam pra perto, assim. reaproximou, digamos, né? a mãe dela. Porque foi, na verdade, foi acontecendo, né, Maitê no grupo, né? A gente fez uma apresentação, tivemos a ideia, acho que, não sei se foi Emílio ou quem foi que teve a ideia de chamar a Maitê. A gente foi fazer o 40 anos do Graças à La Vida, no Sesc Belenzinho, e tinha um disco que se chamava, um projeto que se chamava Álbum. Você tinha que fazer igualzinho foi feito no disco. Era na virada cultural, se não me engano. E uma das cantoras que fez o Graças à La Vida nos anos 70, ela estava na Espanha, então faltava uma cantora. Aí a Miriam falou assim, chamou a Maitê, a filha. Aí falou, essa mesmo, já quer continuar, já fizemos o convite. Tem toda a história, foi aquele clique que deu e aí teve o convite para ela participar e daí direto. Legal. E quando a gente ensaia, não é que fica Novos Baianos, né? Mais um pouco. Porque quando os uruguaios vêm, eles têm filhos, né, cara? Então vem todo mundo, fica... Vem a avó, vem a sogra, vem a mãe deles. A separação deve ser difícil depois, né? Quando volta todo mundo. O Chico César falou, né, que Tarancon é família. E realmente... Quando a gente viajou, a gente participou num projeto em Areia, na Paraíba, um projeto que chama, por incrível que pareça, Festival de Inverno de Areia. Porque realmente é mais frio, que nem algumas regiões de serra. Né? Isso. Mas é uma referência na região esse festival. Né? E o Chico César, na época, ele estava como secretário, eu acho. Era secretário. E fizeram um convite para a gente participar desse evento, o Tarancon. E a gente viajou, acho que foi a primeira viagem da Maitê. Não, a gente já achei de Pabrasília. Da Serena. Da Serena. A Serena é uma das filhas do casal de uruguaios que toca com a gente. Então aí fomos tocar lá em Arena Paraíba e foi junto, bebezinha foi com a gente lá, participando em foto dela, festival, a mãe tocando e ela ali no... Tem mais gente da família? Tem mais gente com essa ligação assim na banda? De família... Tem a Maitê? O João é a Maitê, praticamente, o resto são os agregados. Quer dizer, também quando os shows que a gente tem feito, os últimos também, a iluminação tem sido feita pela... a filha do Emílio faz a iluminação. Então tá tudo meio que girando aí dentro da história do Tarancon. Né? Então, vocês têm uma temporada porque na pandemia o pessoal do Uruguai teve que se virar, né? Paraty esvaziou. Sim. Aí ele começou a fazer macarrão. E o negócio cresceu, você entendeu? Massas, ele é bom. Ele é bom, massas, ele tem a mão. É bom, cara. Eu sei que já saiu aí em televisão, saiu uma porrada de coisa. Os uruguaios que estão lá de Paraty. Isso. Outra coisa que a gente sempre pensou naquele, a Tarancon surgiu em 72, gente, tá? Isso. No meio da ditadura militar no Brasil, né? Sim. E além das músicas, que já tem letras politizadas e tal, o Tarancon também só a própria formação já era um desafio, né? Porque era a América Latina unida, né? A unidade da América Latina, né? De todos os povos, essa ideia e essa constituição ainda permanece assim, né? Com os uruguaios que estão, e não só eles, mas eles são bem uma representação dessa integração dos povos latinos aqui no Brasil. E principalmente nessa época da ditadura, muitos deles estavam na mesma situação que outros brasileiros estavam no Chile como refugiados. Né? O próprio Juan Falú, que fez parte do Tarancon, um dos maiores violonistas da América Latina e talvez do mundo, fez parte da formação do Tarancon, e tem uma história complicada do irmão dele, né, que foi uma das vítimas da ditadura argentina.
Então agregava esses momentos de pessoas do Chile, da Argentina, que estavam circulando aqui no Brasil, né? E com essa temática de uma forma de ter uma reconexão com a história e com o momento também, né? Então, isso unia. E o Tarancon funcionou meio como uma antena para isso, né? Tanto uma antena quanto um ponto de apoio, né? Também. E hoje tem a continuidade dessa mesma linguagem, vamos falar, não só a linguagem musical, mas também dessa proposta meio que ideológica de... Eu acho que talvez mais de forma intuitiva e natural do que pensada, digamos assim. Então, pela própria história do grupo e o repertório, as pessoas que também são da América Latina, quando estão no Brasil, acabam conhecendo o Tarancon de uma forma ou de outra. Foi esses encontros que vieram acontecer para o Jonathan e a Natália, que são uruguaios, acabarem conhecendo o repertório Tarancon e o momento que aconteceu de se juntarem ao grupo. Então foi... Posso fazer uma pergunta? Nisso, né, que a Ana perguntou anteriormente de agenda, né, que eu estava curioso quanto a isso, que vocês logo no começo estavam falando, que cada um está num canto e tal, né? E aí eu fico imaginando, o Tarancon funciona como... É uma empresa hoje? Alguém tem o direito? E quem agencia esses shows? Como é que vocês se organizam nessas questões de agenciamento mesmo, Trabalha mais com independentes, né? Agenciadores independentes. O Emílio, Mas o Emílio que é o fundador, ele abriu uma empresa, chama Papel de Plata, né? Papel de Plata. Isso, que é o filho dele. Que é ela que faz a parte, essa parte chata que a gente sabe, né? Divulgação, faz esse negócio todo. Parte assim, toda de burocrática, tudo isso. E acaba sendo família também, porque o filho dele, praticamente, o Arturo, que é um dos filhos do Emílio, é quem está trabalhando... entrou nessa área de agendamento, cuidar da parte burocrática, tudo isso. Então é familiar. Quer dizer, é uma empresa no sentido de ter uma representação. Né? E o nome pertence ao grupo, é o Emílio. Né? E Papel de Plata é uma das músicas que fez bastante sucesso do grupo. Então daí criou essa identidade, né? Latina para a empresa. Você poder gerenciar esse universo, né, de agendamento. E aí esse ano vocês têm show programado? Tem, a gente tem mês que vem Sesc Taubaté. Sesc Taubaté, praticamente está certo. Tá, às vezes uma coisa ou outra que está resolvendo, mas Sesc Taubaté, acho que 22 de setembro, se não me engano. Acho que é 22 de setembro. Até vou dar uma conferida. E daí a gente pode até anunciar. O próximo show é esse. Sim. Depois confirma pra gente. Depois se puder confirmar, a gente já usa esse até para já... Legal. Claro. E a relação aqui com a cidade, com Mariporã, né? Quanto tempo vocês estão aqui? E por parte do poder público local, a Secretaria de Cultura, tem algum interesse, tem alguma proximidade? Já fizeram show por aqui? Procuram, não tem procura? Como é que é? Nunca fomos atrás. E eles também nem sabem. Na verdade, eles nunca fomos A gente atrás. percebe que aqui na Planta tem muitos talentos aqui, né? Que vem morar aqui e tal. E poderia ser um potencial para a cidade, né? Mal aproveitado, né? Eu acho que aqui em festa, quem fez foi o Almir, que mora aqui em cima, morava aqui, por aqui, né? O Renato Teixeira e o Almir. Fizeram. Eu acho que... Tem o Lula, tem bastante gente. É que é engraçado. Aqui, assim, realmente eles não têm... nunca se fizeram esse movimento em direção a gente. Não sei nem se não conhecem. Que, na verdade, assim, ou cara. se... Não tem conhecimento de vocês. Isso, ou se não tem talvez um interesse na estética, na proposta do grupo, no sentido. Cultura aqui, o Ricardo Macedo? Conheço pelo Facebook. Ele é da área musical, né? Ele era de Ribeirão Preto, mudou há uns 10 anos e hoje é secretário, né? A pegada dele é musical mesmo, né? Eu achei que tivesse Há proximidade. uns 12 anos atrás eu ajudei o Eugênio a fazer um xilofone que foi doado para a Secretaria de Cultura. Aí é isso. Uma lenda da cidade. Né? Não, ele é, com certeza, que lá é um crânio. O Tarancon sempre teve essa pegada independente, desde a fundação, por sem apoio é tão difícil. Sim. Sempre foi, sem foi. apoio. Quer dizer, a gente busca... Leite de pedra desde o começo. Que os momentos também são diferentes, né? Quando o Tarancon se tornou mesmo independente, começou sendo parte do cast de umas gravadoras, da Crazy, né? Depois foi para... Tiveram gravadoras
as grandes. Ah, sim. Foi assim. O primeiro disco foi gravado pela Crazy. 76. Tarancon, Paranga, vários. Mas era uma Nossa, gravadora vida. pequena de lá. E o disco era prensado na Continental. Então, conforme ia saindo muito disco, o cara da Continental chegava e falava, chamava o cara para fazer parte da pra trazer para a Continental. gravadora. Aí foi para a gravadora, foi para a Continental. Aí, passado um tempo, a Continental foi comprada pela Warner. Aí o Warner vendeu os direitos dele quando começou as músicas no celular, quando começou essa onda aí. Vendeu para a Nokia. Falou, estamos ricos. Agora sim. Mas esse aí foi vendido direitinho, e aí depois passou, acho que agora está no Universal, né? Esses primeiros, né, se foram Primeiros curadores. foram. Mas dentro desse processo que eles resolveram criar um próprio selo, que era o Taquinan, né? Isso. Que aí sim eles resolveram tocar. Acho que foi na o época do primeiro Boca selo, Livre. foi um dos O primeiros Boca Livre selos foi o aqui no primeiro, Brasil. se não me engano. O Boca Livre foi o primeiro a lançar um disco independente, mas quase. Antônio Adolfo, na verdade. Antônio Adolfo. No Rio de Janeiro. Foi o primeiro a lançar. Na época não tinha isso fora de gravadora. Sim. Era muito caro você lançar um vinil, é caríssimo. Então o Antônio Adolfo foi um dos primeiros, na sequência o Boca Livre conseguiu lançar e fazer sucesso, e aí, mas foi bem ali praticamente que lançou o Taquinan, que gravou o terceiro disco, que já foi pela Taquinan, o Rever Minha Terra, né? Isso, E o Bom Dia também. isso. Aí E o ao vivo, é uma né? gravadora que ainda existe. Era um Não. selo, O selo. Foi um mas selo, não existe acho que não mais. existe mais. Mas foi importante nesse contexto dessa época, porque estava acontecendo um movimento de independentes no Brasil, de uma forma buscando ter um pouco mais de controle sobre o próprio trabalho. Né? Então, claro, depois o grupo também teve mudanças, tudo. Foi aquele momento histórico ali. Mas depois disso, o Tarancon sempre também se manteve, gravou depois em outras gravadoras, tudo, mas tenta sempre que não se deixa, se tem que fazer por conta, a gente vai e faz. Hoje Dá um em dia jeito. é mais fácil, entre aspas, porque a gente tem mais acesso à internet, tem uma independência maior. Entre talvez seja aspas, eu mais acho. barato. Entre aspas, e Tá, né? Mas É. difícil de ganhar. mas hoje em dia a gente vê que os grandes, meio que parece que voltou o mercado a depender de jabá virtual, né? Então, para aparecer nas grandes mídias aí, você tem que ter um bom jabá também para estourar nos streamings, nos TikTok, no... Então, Infelizmente, o que foi vendido que. Desculpa, Gisele, o que foi vendido que eu já vai acabar com essa. Eu acho que durou como a música independente na época dos anos 80, o Língua, todos eles depois passaram a ter, também voltaram a gravar com gravadoras e tudo. Mas o Paranga, o Língua, o Língua de Trapo, o Premeditando Break, Tamara Assunção, a Rigor Bernabé, o Tarancon, que foi, aliás, um dos primeiros a tocar, ou se não o primeiro a tocar no espaço do Lira Paulistana, né? Isso, primeiro. O primeiro show do Lira Paulistana foi o Tarancon. Depois o Itamar Assunção. Esse momento também, depois, o mercado é difícil, porque ele tenta absorver tudo isso. Eu acho que a internet, quando começou ali, os MP3, que aí as gravadoras perderam o poder de download das músicas, não conseguiam controlar mais. E agora com o Spotify, acho que eles retomaram isso de uma Tomaram forma. tudo isso. De alguma forma conseguiram. E a Então, longevidade da banda agora está garantida com o João. Então. sim, o João, a Maitê. Legal. Já nasceu no meio, já, né, João? Já nas... O João não só nasceu como é fã, né? Fala a Miriam. Não, então. Fala sua história com a Miriam. Eu fui aluno da Miriam de canto durante uns 2 anos, né? Antes até de entrar no Tarancon. Mas lógico, eu já, desde que eu nasci, meu pai já estava 10 anos no Tarancon. Né? E aí eu me lembro assim que nessas aulas que eu tive com a Miriam me deu um disco dela, um DVD dela. E eu assisti aquele DVD umas 180 vezes seguidas, assim. E fiquei fascinado. E foi nessa época mais ou menos que eu comecei que eu estava assistindo o show e com 9, 10 anos de idade, o Emílio me chamou no palco e eu fiz a minha primeira participação com o grupo. E todos os shows em seguida A é participação eu participei. foi no susto. Você lembra qual show foi? Onde foi esse show? Foi 2015? no Sesc Belenzinho, no projeto do Rever Minha Terra. Como vocal? Como eu toquei flauta, né? Tô com a Foi a Samponha. primeira vez que eu subi no palco, eu toquei sanfona. Num show com a Miriam, inclusive. Não Sim. lembro mais. E
E até hoje estou ficando com isso já tem 8 anos. Com 16 anos, 8 de Tarancon. Eu tenho 18, fiz 18 há alguns meses. Quase acertei, parei brincando e E faz bastante tempo assim que eu já estou com Tarancon. Metade da vida, praticamente. Exatamente. E, bom, mas ouço desde pequeno. A vida inteira, né? Que o pai já... é. O pai já, já há 10 anos, né? Como que é a trajetória de vocês com o grupo? Como que vocês, voltando um pouquinho aí, que quando vocês entraram a banda já existia. Como é que Sim. foi Essa essa aproximação, Como foi a entrada de Eu já era fã do Tarancon desde 84. Em 92 eu comecei a tocar com o Enzo, que era do Raiz de América. Então a gente fez um grupo de música latina. Então esse acaba... Eu achei o tipo de som que eu gostava, né? Então fui tocar na rua com os bolivianos, peruanos, viajar bastante, né? Isso aí foi muito legal. E um rapaz que tocava comigo foi tocar no Tarancon. E ele que me chamou para ir para lá. Vocês já se conheciam, já tinham um Quem era o rapaz, entrosamento. perdão? Sim, o Johnson faleceu. John? Ele estava no Tarancon antes que você, então. Tava. Tá. Eu cheguei a assistir show nessa época. Lá no projeto da Umes Cantarena. Isso, do Luiz Bahia, né? Da Bahia não era o do Bendegó lá. Acho que não era o Bahia. Era Bahia, sim. E você? Eu também, todo mundo começa como fã do Tarancon, fãzaço dos primeiros discos, do Tarancon principalmente, depois do Raízes, de América também, né? A gente ouvia muito um programa chamado América do Sol, que passava na Rádio Bandeirantes, que era o Abílio Manuel que apresentava, e nesse programa ele tocava tanto o pessoal da América Latina toda, né? E os brasileiros que estavam fazendo música latina. Então, ali conheci o José Bolívia, que era um dos professores de flautas andinas aqui no Brasil, boliviano, que participou do Tarancon durante um tempo também. E ali a gente começou a ouvir os grupos, né? E aí você vai atrás de vinil, vai comprar, vai ouvir, vai assistir show, você se torna fã. E aí eu, começando com a música latina em Diadema, montamos um grupo lá chamado Vento Livre, nessa época eu e uns amigos lá em Diadema. Tocamos na rua também, que fazia parte de todo o processo. Na mesma linha, música latino-americana. Vento Livre foi um dos primeiros do ABC, desse repertório latino-americano. Depois desse trabalho do Vento Livre, eu entrei para um outro grupo também de música latino-americana e regional. Que ano, mais ou menos? 84 montamos esse grupo em Diadema, ficou até 89. Depois, em 91, eu entrei para um grupo chamado Terra América, que também, todos esses grupos nasceram aí através da influência do Tarancon, de música latino-americana, acústica e música regional brasileira também. Com o Terra América, eu gravei dois CDs, né? E éramos muito, muito ligados ao estilo do Tarancon. E depois, em 2007, é que teve um convite para eu entrar para o Tarancon. Não lembro quem foi que me chamou, se foi o Emílio, foi você, mas alguém entrou em contato, acho que foi o Emílio que entrou em contato comigo. Aí tivemos uma reunião lá, na época estava eu, o Jorjão, o Emílio e o Enan. Eu lembro muito, me traz muita referência da Mercedes Sosa com a voz do Hilton e o Tarancon. Foi dali que eu comecei a conhecer também. Esse disco, se não me engano, acho que é o Sentinela, né? Que tem... Não, Gerais. O Gerais, é verdade. Sentinela ela gravou também, não? Não lembro. Ou o Promessa do Sol tá no qual? Isso daí, Gerais. Gerais, né? Então é isso Eu acho mesmo. que ela estava no Brasil, que foi acho que a primeira apresentação dela em 76. Foi quando ela Foi cantou. quando, aliás, mas a história da Mercedes com o Milton passa pela Miriam. Vocês sabem disso? Não. Conta a história aí, Joãozinho. Estamos aqui. Essa história a Miriam contava também, né? A primeira vez que a Mercedes veio para o Brasil, ela tinha ficado um bom período no Japão, fazendo uma turnê. E aí ela chegou no Brasil e foi fazer um show na USP, né, para os estudantes. Acho que é isso. E ia ser um show para os estudantes e nisso a Miriam, com dois colegas ali na cara de pau, chegou e falou assim, olha, tem uma música que eu queria mostrar para vocês, um brasileiro, que é a sua cara.
E a Mercedes sentou e ouviu, assim, e era São Vicente, Tá. do Milton. E a Mercedes achou linda aquela música, e nesse show dos estudantes chamou a Miriam para tocar. Foi um show, inclusive, com a Bíblia Manuel também. E a Miriam subiu no palco. E a Miriam subiu no palco para cantar essa música. E logo nessa época a Mercedes entrou em contato com o Milton e eles gravaram nesse disco aí, né? Gerais. Mas a música do Milton e a música brasileira praticamente que ela chamou a atenção dela para gravar foi com a Miriam, que ela conheceu e com o Tarancon. Ela é culpada de ter aproximado o Milton da Sim. Mercedes. Depois a Mercedes ficou amiga ela é madrinha do... O Tarancon tinha um cara que pintava. O irmão do Emílio, ele fazia né? as pinturas ao O vivo. irmão do Emílio, que era o Félix. Quadros enormes. E eles ficaram muito amigos, assim, então a Mercedes é até madrinha do filho Sobrinho. do Félix, né? O filho do sobrinho Félix. Emílio. Sobrinho do Emílio. E foram muito próximos, assim, você entendeu? Tinha uns negócios que ela queria conhecer aqui no Brasil, queria no centro de Macumba, queria conhecer tudo, né, cara? Então ela foi, escola de samba, foi tudo, virou e a bem Miriam, amiga quando dele. foi pra Argentina, ficou na casa da Mercedes. É. Né? É um dos poderes da música, né? Transcender as fronteiras Física. É verdade. físicas e Cultura. Agora me fala uma coisa, como é que vocês veem o cenário musical hoje no Brasil? Infelizmente, música para fazer sucesso hoje tem que ter aquele caminho de comercial, né? Se não tiver vendável, tá? Parece que realmente, pelo menos para mim, né, a impressão que eu tenho, assim, em geral, a gente não se recuperou ainda da pandemia, né? Os músicos que estavam a nossa história, por exemplo, na pandemia, bem no início, ele estava acabando de gravar o último disco do Tarancon, o novo CD, que era Tarancon de Todos os Tempos. A gente ia lançar em vários shows naquele ano de 2020, vários Sescs, tinha uns 4, 5, né, marcados. Tudo suspenso. Todos suspensos. E essa quebra parece, de alguma forma, deu uma distância maior ainda para os produtores culturais que talvez não conheçam tanto ou não tenham tanto um compromisso com o resgate histórico. E não só porque o Tarancon tem uma importância histórica, mas porque a música da gente é acostumado a tocar em locais que pessoas jovens, sabe, muito jovens, quando ouvem o som, não quer saber de quando ele foi feito. Gostaram daquela música. Então vem falar com a gente, se conecta com o Joãozinho, com a Maite, que são mais novas, mas para eles música não tem idade realmente. A música latino-americana, a mensagem dela não é uma mensagem parada, estática, né? Os instrumentos, independente de ser captados ou não, de serem pesados ou acústicos, é uma linguagem que é acessível. A pessoa ouve e se identifica. As flautas, principalmente, a percussão é muito específica. Trabalho de remix, de DJs no mundo inteiro que pegaram música do Tarancon e fizeram versões. Tem isso também, fizeram versões. Dançante, com músicas. Tem um charanguinho, mexicano que fez isso aí. Então é interessante também. A única dificuldade que eu vejo maior é que é como se você tivesse sempre que estar relembrando as pessoas a sua história, entendeu? Sempre você tendo que seguir fazendo isso, quer dizer, não é uma coisa que seja mais tranquila ou natural. Quer dizer, apesar da internet ter tudo isso disponibilizar para você pesquisar música do Himalaia até qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo também dispersa muito. Então, às vezes aqui você falou, Mariporã, está do lado, faz parte, e nunca veio fazer um convite para um projeto. É muito interessante essa coisa, né? Tá tudo ao teu alcance, mas ao mesmo tempo não tá, porque como é que eu vou imaginar de procurar, né, alguma coisa que eu não conheço? Né? As coisas não chegam pra gente, Sim. mas para você ter o prazer de olha, isso me atrai. Eu estava falando hoje aqui, o Jorjão falando sobre como que... Porque aí você vê que novamente o mercado toma conta dessa coisa que parece ser... como fala, involuntária. Apareceu essa divulgação para mim, que legal. Como se não fosse pensado, não é? Estava falando, você pesquisa alguma coisa na internet, aparece um monte para você. E então... Hoje em dia, se você vai tocar e tem alguém que banca a sua, você vai aparecer no TikTok, vai aparecer no YouTube, vai aparecer... Então, acaba novamente afunilando... O algoritmo trabalha para ele. Afunila para quem... Para manter, quer dizer, agora é o Spotify, Deezer, outro... Então, para a pessoa que vai entrar lá, não vai aparecer do nada o Tarancon para ela ouvir lá no YouTube, nem no Spotify. Democracia cultural, né? Sim. Parece que todo faz
fácil, mas não está nada. Eu acho que tem aquele momento em que a indústria não sabe o que fazer, depois ela começa a se organizar e de forma mais concentrada, sempre concentração de renda. Sim, de uma forma dura e cruel como é o capitalismo, né? Sim, gente, né? concentração de renda, concentração de poder. Segurar e manter a indústria. É uma falsa... se todo mundo tem direito na internet, você pode pôr sua música, pode gravar na sua casa e tal. Em algum momento poderia. Hoje em dia você pode, mas não vai chegar. Você pode, mas você não chega pra ninguém, né? Não chega. Um compasso diferente, acho que 2, né? Esse é o ritmo, seria a cueca, né? Essa música. cueca peruana. Lembra mais um galope, né? Galopado, né? É. Mas é um ritmo ternário, é uma... Inclusive, dessa música, Urubamba é um rio, né, no Peru, que seca Machu Picchu. E a ideia desse som do tambor é das águas caindo do lado da montanha. Por isso, inclusive, tem esse nome do tema. Então, É um rio barulhento, né? Então a ideia é a queda da água ali. descendo do Por isso Urubamba. que essa música não termina não sendo descartável, né? Porque tem uma história que é do país, tá no profundo do país, assim, na origem dela. Né? Sim, uma representação até da geografia, Acho que das esse lance situações, assim né? de ser instrumento bem terra, né, cara? Porque o bumbo É totalmente artesanal. é tudo bem nativo. Então isso daí em alguns lugares vai se tornar novidade, né? Índio não é uma novidade? Né? Na Europa são, isso mesmo. Infelizmente, né? O pessoal não conhece, então eu acho que é a mesma coisa isso daí. É engraçado, se a gente estava conversando, né? Nunca ninguém reclamou disso aqui tá com volume alto, cara. Né? Que o cara fala, pô, a voz tá alta, ou a bateria tá alta, a guitarra tá alta, mas nunca ninguém reclamou. É engraçado a sanfona ter esse poder assim, né, cara? E é o som mais natural que tem, um som de um vento, né? Você tá no mar, você tá alguma coisa, você pode ouvir uma flauta que deu alguma coisa batendo. Então ela é mais natural que isso, não dá, né? Por isso que ele está sendo bem assimilado. Esse tema que vocês tocaram, ele é de qual disco exatamente? Urubamba, segundo disco. O segundo disco. Disco é o único que tenho, né? 77. 87. E ela é uma gravação instrumental? Adoro música instrumental. O autor dela é o Unia Ramos, ele era um argentino, norte da Argentina, então a região norte ou noroeste, não sei, mas bem próximo aos Andes. Então ele tem o Unia Ramos, né? Tem um dos mestres dessas flautas, que é a quena, né? Que é a flauta andina, e aqui a samponha, que é a flauta dos tubos, né? E a quena e o quenacho são a outra família das flautas do estilo mais antigo que tem. Não só esse formato, claro, é mais aqui da América do Sul andina, né? Mas no mundo inteiro existem flautas que seguem o mesmo princípio, digamos assim, ancestrais, né? São um tipo de... O João começou a falar, o João também tem um trabalho Paralelo? particular. Eu, pra falar a verdade, esse trabalho paralelo eu estou começando agora, né? Eu coloco as minhas músicas e tal, mas totalmente com influência latina, né? Que é o que eu sei fazer. Mas essas coisas novas que vão surgindo, essas ideias novas. Assim. Faz uma... E porque também eu sinto que essa geração, pelo menos dos artistas que eu acompanho, né, eles também têm uma pegada muito latino-americana hoje em dia. Que a gente está falando até o Francisco Elombre, Sim. a própria Marina Sena, que foi uma cantora que surgiu há pouco tempo. Eles são artistas que têm muita coisa latino-americana no repertório deles. É uma coisa já que é como um processo, né? Você tá modernizando algo que já é muito natural para você. Então, existem muitas pessoas que fazem isso. Então, elas pegam uma música latina, colocam uma guitarra elétrica, ou colocam um mix de batida para balada, uma coisa assim. E
E acho que que faz parte desse processo novo, né? De você modernizar também o seu trabalho. É um caminho natural. Mas vocês conseguem aceitar bem esse lance da modernidade, tipo, transformar uma música do Tarancon numa música de Um DJ. rave, de balada? Ah, é legal, eu acho legal. É que quando você, normalmente a pessoa que está nesse caminho, os DJs que enveredam por esse caminho, eles também estão querendo modernizar o som deles. Coisa que Eles estão querendo achar saídas também, né? Lógico, né? Para eles, o cara teve a deles é uma paciência de modernidade. deixar. Sim. Exatamente. Música de 2 minutos ele deixava em 12, 13, né, cara? Ou acho um pedaço do Graças à La Vida, né? É. Então, para o pessoal que não conhece aquilo naquele momento, quem está ali naquele ambiente todo eletrônico, de onde é que vem isso, né? Então, é uma forma deles se modernizarem também, né?